Bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes e no Zoom. Pedimos a todos que tomem os seus lugares. Vamos começar o nosso programa, a nossa reunião de fim de semana. Então, prezados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à reunião de fim de semana, que era o estudo da Sentinela, ou melhor, o discurso público e posteriormente o estudo da Sentinela. Todos aqueles que estiverem no Zoom ou presentes, por favor, vamos então tomar as nossas posições de modo a tirarmos proveito do programa. Para começar o nosso programa desta manhã, queremos convidar a todos os presentes, todos aqueles que assim puderem, a se levantar. Vamos entoar o cântico número 84 e seguidamente faremos a oração inicial. Cântico 84, com o tema Vou Dar o Meu Melhor. Depois do cântico, teremos então a oração. A base bíblica desse cântico é Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Por favor. Então, mais uma vez, irmãos, queremos reiterar aqui os votos de boas-vindas a todos. Vamos ter hoje, nesta manhã, a conferência pública, o discurso bíblico, que será preferido, pelo que convidamos o nosso amado irmão, o irmão Gerson Malosa, que vai, espero ter pronunciado bem, Gerson Malosa, que vai então desenvolver o tema Porque Mostrar Amor Abnegado. Vamos então prestar a nossa devida atenção, por favor. Faço as coisas do meu jeito. Primeiro, eu. Segundo, eu. Terceiro, eu. E quem sabe eu novamente.
Agarre logo o que é seu. O fim justifica os meios. Busque primeiro o seu próprio prazer na vida. Hoje, muitas pessoas acreditam que só serão felizes se colocarem a si mesmas em primeiro lugar na vida, projetando tudo para agradar o seu ego. Como resultado, a autogratificação tem trazido dolorosas dores como infelicidade, frustração, insatisfação e até mesmo angústia, levando algumas pessoas a perguntarem-se: por que levar uma vida de abnegação se ninguém se importa e o mundo moderno tem tanto a oferecer? Por que abrir mão dos meus próprios interesses quando o mundo faz exatamente o contrário, defendendo os seus direitos e exigindo cada vez mais para si mesmo? O que há de errado em procurar ganhar o mundo inteiro ou pelo menos uma boa parte dela? Amados irmãos, por meio desta palestra bíblica, vamos nos concentrar em responder a 3 perguntas. Primeiro, por que mostrar amor abnegado? Segundo, como podemos mostrar amor abnegado? E terceiro, que grandes recompensas há em demonstrarmos amor abnegado. Vamos usar a palavra de Jeová, a Bíblia, a fim de podermos então responder a essas perguntas. Então, vamos nos concentrar agora no primeiro ponto. Por que mostrar amor abnegado? Estamos a falar de abnegação. O que é abnegação? Bem, dita de maneira simples, abnegação significa sacrificar os próprios interesses para atender ou até mesmo satisfazer interesses alheios. Isso significa colocar os desejos, os gostos de outros à frente dos nossos desejos e até mesmo gostos. E Jeová Deus e Jesus Cristo são os nossos maiores exemplos em demonstrar amor abnegado. Vamos ver por que Jeová e Jesus são o nosso maior exemplo em demonstrar amor abnegado. No caso de Jeová, vamos, por favor, pegar as nossas Bíblias e vamos ler o livro de João, no capítulo 3, o versículo número 16. João, capítulo 3, versículo número 16. O mundo estava perdido e precisava de um resgatador para vir aqui na terra e salvar a humanidade perdida. Então Jeová, não medindo esforço, providenciou isso. Mas, ao fazer isso, ele teve que abrir mão de algo muito precioso. Ao lermos esse texto, vamos nos concentrar em encontrar as respostas às 2 perguntas. Primeiro, por que Jeová demonstrou amor abnegado? Segundo, o que ele teve de abrir mão ao demonstrar esse amor abnegado? Livro de João, capítulo 3, versículo número 16. A Bíblia, a palavra de Jeová, diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Os irmãos conseguiram encontrar as 2 perguntas. A primeira pergunta foi: por que Deus demonstrou amor abnegado? O texto diz: porque Deus amou tanto o mundo. É isso, meus irmãos. Por vocês, por nós, Jeová, por amar tanto, decidiu então dar o seu Filho amado. Então, a segunda pergunta: o que Jeová teve de abrir mão? O texto também aí diz: deu o seu Filho unigênito. Então, os irmãos imaginem Jeová e Jesus lá nos céus. Então, Jeová pensou: vamos fazer o primeiro homem e a primeira mulher. Jeová olhou ao seu lado direito e quem estava lá? Jesus, seu filho. Quando Jeová tinha uma ideia para com a humanidade, ou até mesmo para as criaturas celestiais lá nos céus, e quisesse compartilhar com alguém, ele olhava no seu lado direito e estava lá o seu filho Jesus. Jeová gostava de passar tempo com qualidade com seu filho.
era a pessoa quem ele mais amava. Mas, de um momento para o outro, as coisas mudaram. A humanidade, infelizmente, pecou e todos estavam condenados ao pecado e à morte. Jeová decidiu abrir mão desta relação achegada com seu filho, dispensar o seu filho para vir aqui na terra. Então, Jesus já na terra, talvez Jeová pensasse novamente, né? Olha, eu agora preciso de fazer algo. Vou consultar meu filho. Jeová olhou para o lado direito e, infelizmente, o seu filho já não estava. Foi doloroso para Jeová. Jeová ter dado o seu filho foi uma grande demonstração de amor para toda a humanidade. E o que dizer de Jesus? Jesus imitou com perfeição o seu pai, Jeová. Ele, observando todos os esforços que o seu pai, Jeová, fez em demonstrar amor abnegado, então isso motivou também a querer demonstrar amor abnegado. E quando vemos aqui na Bíblia, ainda no livro de João, o capítulo 15, o versículo 13, conseguimos ver então o bom exemplo e a boa influência que Jeová teve em Jesus. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus, imitando Jeová, decidiu dar a sua vida pelos seus amigos. Então, quando a humanidade estava sobre o pecado e a morte, sem esperança nenhuma, é como se Jeová lá nos céus perguntasse: olha, precisamos de alguém que saia daqui dos céus e desça lá na terra para poder salvar a humanidade. E Jeová, observando bem as suas criaturas, lá viu provavelmente uma mão levantada, né? De quem? Jesus, se colocando voluntariamente à disposição para poder cumprir com isso. E se observarmos na imagem, vamos ter um pouco da ideia daquilo que Jesus fez enquanto na terra, né? Jesus se destacou no serviço de Jeová em pregar as boas novas. Até mesmo no momento mais angustiante de sua vida, Jesus sendo maltratado, surrado, mas mesmo assim ele não deixou de demonstrar amor abnegado. E a imagem mostra isso. Jesus perseverou apesar de todas as dificuldades. Isso mostra que quando demonstramos amor abnegado, somos mais felizes. E Jeová Deus e Jesus nos incentivam também a demonstrar esse mesmo amor abnegado. Como? Vamos ver, por favor, a carta aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 1 e o 2, que nos ajudam a responder ou a ver o que é que nós podemos fazer para também podermos imitar o exemplo de Jeová e Jesus. A carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e o 3 e o 2. Portanto, tornem-se imitadores de Deus, como filhos amados, e continuem a andar em amor, assim como também o Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, um aroma agradável para Deus. Notou, irmão? O conselho da Bíblia é: se queremos demonstrar amor abnegado, devemos nos tornar imitadores de Deus. E segundo, devemos continuar a andar em amor, assim também como Cristo andou. Jesus, aqui na terra, ele viveu muitas situações, se compadeceu de situações humanas diretamente, mesmo sabendo que minutos depois iria ressuscitar o seu amado amigo Lázaro. Jesus chorou amargamente, mas mesmo assim, Jesus nos deu o modelo correto a seguir se queremos continuar a demonstrar amor abnegado. E muitos de nossos irmãos hoje, no mundo todo, têm dado um bom exemplo em demonstrar amor abnegado, pois estes irmãos têm sacrificado sua condição social no mundo dos negócios por serem
identificadas como testemunhas de Jeová. Renunciam ao tempo que poderia ser gasto em atividades recreativas ou materialistas para assistirem às reuniões e participarem de forma zelosa no serviço de campo. Ingressam no serviço de tempo integral, renunciam a certas músicas, diversões e até mesmo carreiras do mundo. Estão dispostos a ser presos e, o mais importante, estão preparados para obedecer a palavra de Jeová, mesmo que isso significa perderem a sua vida. Isso tudo mostra que, quando mostramos amor abnegado, sentimos a felicidade que vem de sermos generosos com outras pessoas. Agora, vamos reservar tempo para nos concentrarmos em responder à segunda pergunta. Como é que eu posso demonstrar amor abnegado? Amados irmãos, hoje temos uma onda de oportunidades para podermos demonstrar o nosso amor abnegado. E uma primeira coisa que podemos fazer hoje para mostrar amor abnegado é: mostre o seu amor abnegado por Deus, por dedicar-se e batizar-se a Ele. Para todas aquelas pessoas que ainda não decidiram dar esse passo muito importante, dedicar a sua vida a Jeová, se fizerem isso, Jeová está a dizer a cada um de vocês: vocês estão a imitar a mim e ao meu filho Jesus. E quando lemos o livro de Mateus, capítulo número 16, o versículo 24, Jeová faz um convite a todos nós por meio do seu filho Jesus. Mateus, capítulo número 16, o versículo número 24. Esse texto ajuda-nos a ver o que nós precisamos de fazer como amigos de Jeová para continuarmos a demonstrar amor abnegado pela pessoa de Jeová. Mateus 16, versículo 24. Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me continuamente. E siga-me sempre. Os irmãos notaram? Se quisermos sermos seguidores de Jesus, devemos negar a nós mesmos. E o termo grego negar a si mesmo indica a disposição de dizer não a desejos egoístas ou até mesmo a conveniência pessoal. Então, naquele momento em que o irmão ou a irmã, sozinho, neste caso a irmã e Jeová, fez aquela oração por muitas horas, uma oração fervorosa. E lá em suma, no final, o irmão e a irmã disseram: Jeová, de agora em diante eu quero viver somente para te servir. Então, naquele momento, nós estávamos a celebrar um contrato com Jeová, a dizer: olha, Jeová, de agora em diante, a minha vida já não me pertence. A minha vida agora é tua. Faça com a minha vida o que quiseres. Como precisava de mais testemunhas para ver que realmente efetivaram o contrato, então o irmão simbolizou a dedicação em batismo em água, onde todo mundo viu: não, este mesmo decidiu dar a sua vida a Jeová. Daquele momento em diante, estavas a dizer: olha, os meus desejos, preferências e gostos virão sempre em segundo lugar. É por isso que somos incentivados todos os dias da nossa vida a viver de acordo com a nossa dedicação. Por isso é importante perguntar-se: estou realmente a viver segundo a minha dedicação? A pergunta positiva, ou seja, a resposta positiva a esta pergunta indicará que realmente estás a demonstrar um espírito de abnegação. O segundo ponto onde podemos demonstrar amor abnegado é na família. E na família vamos isolar assim duas pessoas bem específicas: o esposo e a esposa. Como vocês, esposos e esposas, podem demonstrar amor abnegado? A carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33,
ajuda-nos a ver também o que vocês, como esposos e esposas, devem fazer para demonstrar amor abnegado. Ao lermos esse texto, vamos fazer duas pausas, considerando inicialmente o que os nossos queridos irmãos esposos devem fazer e depois o que as nossas queridas irmãs esposas devem fazer. A carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. No entanto, que cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. O conselho da Bíblia é direito. Querido irmão, marido e esposo, Jeová diz que deves amar a sua esposa como a si mesmo. Jeová não inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto do seguinte modo: no entanto, que cada um de vocês goste a sua esposa como a si mesmo. Não. Por quê? Jeová sabe que gosto é um sentimento passageiro. Em pouco tempo passamos a gostar de alguém e em pouco tempo também passamos a não gostar dessa mesma pessoa. É por isso que aqui diz que o esposo deve amar a sua esposa como a si mesmo. O modo como o nosso querido irmão esposo cuida de si mesmo, ele também deve fazer isso com a sua querida esposa. Então, se você, esposo, quer demonstrar amor abnegado, deve amar a sua esposa como a si mesmo. E vocês, queridas irmãs esposas, o que vocês devem fazer? A parte B continua e diz: por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Jeová também não inspirou Paulo a escrever esse texto desta maneira. Por outro lado, a esposa deve ter respeito pelo seu marido. Não. Deve ter profundo respeito pelo seu marido. E talvez quando ouvimos isso, lembramos-nos exemplo de Sara e Abraão. Sara chamava o seu querido esposo como meu senhor. Que grande ato de respeito da parte dela. É por isso que os casais devem ter cuidado para não desenvolverem pensamentos como: o meu casamento já não me satisfaz, não recebo o amor que eu mereço, talvez possa ser feliz se encontrar uma outra pessoa. O casal que quer continuar a demonstrar amor abnegado não coloca esses empecilhos para ter uma desculpa em dizer essas coisas. E se observarmos a imagem na tela, num lado estamos a ver aí que o casamento não é como um castelo, que existe um rei e uma rainha, em que o rei diz: olha, eu é que mando nesta casa. A rainha diz: não, eu sou a rainha, eu é que mando. Mas na segunda imagem, a segunda parte da imagem, vimos que o casamento é a união de dois bons amigos que colocam os interesses um do outro em primeiro lugar. Por isso, amado irmão e amada irmã, tire tempo para continuar a conhecer o seu querido cônjuge. Sim, passem tempo de qualidade. Se assim o fizerem, podem ter a certeza que estarão a continuar a demonstrar amor abnegado. A terceira coisa que nós podemos fazer para continuar a demonstrar amor abnegado é por demonstrar amor por todas as pessoas. E isso fica assim bem evidente quando lemos o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 37. Por favor, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36 e 37. A Bíblia diz: vendo as multidões, sentiam pena delas, porque eram esfoladas e empurradas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus sentia pena
das pessoas. Por causa disso, Jesus demonstrava amor pelas pessoas. Aqui o texto diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nada nos dá mais alegria do que ver pessoas a quem ajudamos a conhecer a verdade e hoje estão a dar passos significativos na organização de Jeová. Como mostra a imagem, devemos então reservar tempo para podermos dar a conhecer às pessoas sobre a mensagem de Jeová, a Bíblia. E temos aqui várias oportunidades, principalmente neste mês de abril e março, de podermos então participar numa campanha mundial que por acaso começa hoje, para então falarmos sobre a morte do nosso Senhor Jesus. Vamos tirar tempo de qualidade para continuarmos então a demonstrar amor abnegado. Agora, pergunte-se, será que eu posso fazer mais para continuar a demonstrar amor abnegado? Com certeza que sim. O irmão já pensou em demonstrar amor abnegado por lavar os pés dos irmãos? Talvez os irmãos estejam a pensar isso em sentido literal, pegar aí uma banheira de água, uma toalha no ombro, e à medida que os irmãos vão passando, descalça, lava os pés e enxuga, não. Lavamos os pés dos nossos irmãos quando de forma amorosa e ativa participamos na limpeza e manutenção dos nossos locais de adoração. É uma boa forma de continuarmos a demonstrar o nosso amor abnegado. Será que podemos demonstrar mais amor abnegado? Com certeza que sim. Se os irmãos pegarem em vossos cancionários, o cântico que acabamos de entoar há pouquinho, o cântico de número 88, nos dá sim boas dicas de como é que nós podemos fazer mais para continuarmos a demonstrar o nosso amor abnegado. Por exemplo, na segunda parte deste cântico, na primeira estrofe, nós cantamos: noutro país, noutro lugar, na pregação posso ajudar. Hoje, a organização de Jeová tem feito muitos investimentos para poder dar apoio aos irmãos que estão no campo. E hoje temos uma onda de oportunidade de dar o nosso melhor, de mostrarmos o nosso amor abnegado por participar de forma zelosa no campo. Principalmente esses 2 meses, março e abril, estamos assim no arreio, né? O de 70 agora é 50. O de 30 agora é 15. Então, neste mês de março e abril, temos a oportunidade de trabalhar como pioneiros auxiliar e dar para Jeová uma cota de horas de 15 horas. Temos realmente muitas oportunidades de continuarmos a demonstrar o nosso amor abnegado. Na terceira parte deste cântico, a primeira estrofe, nós cantamos assim: vou apoiar a construção, dar o melhor na pregação. Hoje temos muita necessidade no campo de construção. Temos bastante necessidade. Então, os irmãos hoje podem também demonstrar o vosso amor abnegado por dar apoio a isso. Existe uma petição, né, irmãos? Esse é 50. Ou até, se as circunstâncias permitirem, a 19. E um pouco mais ousado, né? Não, eu tenho o tempo, então eu vou assinar a petição a 8. Temos muitas oportunidades hoje de demonstrarmos o nosso amor abnegado. Ainda na terceira parte, cantamos assim: e línguas há para aprender, há sempre mais para fazer. Temos muita necessidade no campo das línguas nacionais. Kikongo, Kimbundo, Ganguela. Então, temos aqui oportunidades únicas de continuarmos a demonstrar o nosso amor abnegado, independentemente das nossas circunstâncias. Agora, irmãos, que recompensas teremos se continuarmos em demonstrar o nosso amor abnegado? Bem,
O nosso bom Pai, Jeová, nos dá uma garantia hoje e uma esperança para o futuro. Por favor, vamos ler o livro de Mateus, capítulo número 19, o versículo número 29. Mateus 19, 29. Esse texto nos dá consolo e nos dá esperança e força para continuarmos a demonstrar o nosso amor abnegado. A Bíblia, a palavra de Jeová diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jeová garante, irmãos, todo o esforço que nós fizermos em continuar a demonstrar amor abnegado, algumas vezes vamos deixar os nossos pais, amigos, famílias, mas aqui a Bíblia garante-nos: vocês vão ganhar irmãos, irmãs, pais e mães. E nós somos uma evidência disso. Desde o momento que decidimos fazer parte da organização de Jeová, ganhamos uma família mundialmente. Nós hoje temos muitos irmãos, muitos pais e irmãs. E como topo, ou como a cereja no topo do bolo, Jeová diz: e herdará a vida eterna. Que grande recompensa! Então, só precisamos continuar a demonstrar o nosso amor abnegado. No início deste discurso, vimos que, enquanto o mundo diz: faço as coisas do meu jeito, nós dissemos: faço as coisas do jeito de Jeová. O mundo diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e quem sabe eu novamente. Nós dissemos: os interesses dos outros estarão sempre em primeiro lugar na vida. O mundo diz: agarre logo o que é seu. Nós dissemos: há mais felicidade em dar do que há em receber. O mundo diz: o fim justifica os meios. Nós dissemos: em tudo prestaremos contas com Jeová. O mundo diz: busque primeiro o seu prazer na vida. Nós dissemos: busque primeiro o reino de Deus. E enquanto entoávamos a última estrofe do nosso cântico, nós cantamos o seguinte: vou dar o meu melhor a Jeová, seja onde for. Não importa, irmãos, congregação, no campo, construção, Betel, em línguas, que todos nós continuemos, mas que continuemos mesmo a continuar a demonstrar o nosso amor abnegado. Por quê? Jeová se agrada por aqueles que demonstram o seu amor abnegado. Queremos agradecer ao nosso amado irmão Gerson Malosa pela excelente apresentação que fez aqui esta manhã. Agradecemos principalmente a Jeová como grande instrutor por ter trazido esta manhã também essa instrução que foi muito útil para todos nós. A Sentinela, temos aqui hoje para o estudo o nosso irmão Pedro Oliveira, que vai então dirigir a Sentinela. Por favor, irmão Pedro. Para o estudo da Sentinela, a segunda parte ou a segunda reunião desta manhã, vamos entoar o cântico 88, Os Teus Caminhos Quero Entender. Este cântico tem base bíblica no livro do Salmo 25, versículo 4. Cântico 88, pelo que pedimos aos irmãos que se levantem para o efeito. Cântico 88.
O estudo número 2 para 2023, intitulado Sejam Transformados por Renovar a Vossa Mente, será o artigo de estudo de hoje. Esse estudo tem base em Romanos 12:2, que em parte diz: Sejam transformados por renovar a vossa mente, para comprovarem por vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Neste artigo, o apóstolo Paulo falou aos cristãos para não se deixarem influenciar. E esse conselho é tão importante, ou foi tão importante para os cristãos do primeiro século como o é hoje. Nesse estudo, então, vamos ver como é que nós podemos transformar o nosso modo de pensar. Para nos ajudar na compreensão dos parágrafos, temos o irmão Reginaldo Elisa para a leitura, a quem pedimos já a leitura do parágrafo 1 e o 2, por favor. Costuma limpar a sua casa? Antes de se ter mudado para a sua casa, deve ter feito uma boa limpeza. Mas o que aconteceria se nunca mais a limpasse? Com certeza, iria ficar suja rapidamente. Se quisermos ter uma casa arrumada, precisamos de a limpar com frequência. Da mesma maneira, temos de nos esforçar se quisermos pensar como Jeová e ter uma responsabilidade que lhe agrade, ou personalidade que lhe agrade. É verdade que antes de nos batizarmos, fizemos grandes mudanças na vida para nos purificarmos de toda a imundície da carne e do espírito. No entanto, agora, precisamos de seguir o conselho de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 23. Continuem a renovar a vossa maneira de pensar. Por que é que precisamos de fazer isso? Porque a sujidade deste mundo, ou seja, a sua má influência, pode acumular-se rapidamente na nossa mente e no coração. Para que isso não aconteça, temos de analisar com regularidade os nossos pensamentos, personalidade e desejos. Só assim conseguiremos agradar a Jeová. Vamos à pergunta dos 2 primeiros parágrafos. O que temos de continuar a fazer depois do batismo? Muito bem, muitas mãos. Vamos começar com a irmã Mariana. Assim como uma casa precisa de ser limpada com frequência por causa do acúmulo da sujidade, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios 4:23, aconselhou-nos a continuar a renovar a nossa maneira de pensar, porque a sujidade deste mundo, ou seja, a sua má influência, pode acumular-se rapidamente na nossa mente e coração. E para que isso não aconteça, temos de analisar com regularidade os nossos pensamentos, personalidade e desejos. Muito bem. Obrigado, irmã Mariana Malamba. Vamos permitir mais um comentário aqui à frente, irmã Diamantina. Que antes de nos batizarmos, nós tivemos que fazer grandes mudanças na nossa vida, então, para purificar toda a imundície da carne e do espírito. É isso mesmo. Vamos prosseguir, entrando para o primeiro subtítulo desse artigo: Continuem a renovar a vossa mente. Parágrafo 3, a leitura. Como podemos renovar a nossa mente, ou seja, mudar o nosso modo de pensar? Isso significa que não podemos simplesmente fazer algumas boas ações. Precisamos de examinar a pessoa que somos no íntimo e fazer as mudanças necessárias para agradar a Jeová. Mas não basta fazermos isso apenas uma vez, tem de ser algo constante. Vamos à Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Faz favor, lembra-nos só o nome aqui, a irmã Miranda, por favor. Sim.
Irmã Dalva, e parem de se moldar de acordo com este mundo, mas sejam transformados por renovar a vossa mente para comprovarem por vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, irmã Dalva. A pergunta do parágrafo 3. O que significa renovar a nossa mente? Irmã Wanda, aqui à frente. Irmã Wanda Cruz. Renovar a nossa mente significa examinarmos a pessoa que nós somos no íntimo e fazer as mudanças necessárias para agradar a Jeová. Isso ficará evidente em todas as decisões, que sejam pequenas ou grandes, que nós tomamos da nossa vida. Obrigado, irmã Wanda. Temos um adicional. Não consigo ver o rosto, mas a irmã aqui, ao lado. Isso, por favor. Ao lado da irmã Ruth, por favor. Mesmo atrás, isso. Pode levantar a mão? Isso, por favor. E ao fazermos isso, não significa que podemos fazer uma única vez. Esta renovação do que nós somos no íntimo tem que ser algo constante. É isso. A renovação é contínua. Irmã Yara Mupei. E outra coisa muito interessante que eu pude pensar no texto de Romanos, com a palavra renovar, é que a nossa condição atual não é estática, ou seja, hoje nós podemos ter um determinado conceito bom sobre as coisas, a forma como olhamos para os princípios, mas amanhã podemos ser minados por alguma coisa, então é importante sermos polícias de nós mesmos e pensarmos, será que o que eu pensava ontem é o mesmo que eu penso hoje? Então, é isso que eu pude aprender. Obrigado. Vamos prosseguir, parágrafo 4, a leitura. Quando formos perfeitos, conseguiremos sempre agradar a Jeová. Mas até lá, temos de nos esforçar para viver de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que precisamos de renovar a nossa mente para entender o que Jeová quer de nós. Não podemos deixar que este mundo nos influencie. Temos de fazer uma autoanálise para sabermos se as nossas decisões e os nossos alvos estão a ser influenciados pelo modo de pensar de Jeová ou pelo modo de pensar do mundo. Obrigado, irmão Reginaldo. A pergunta: o que temos de fazer para que a nossa mente não seja influenciada pelo mundo? Temos aqui a Evelise, aqui à frente. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo disse que precisamos de renovar a nossa mente para entender o que Jeová quer de nós. Não podemos deixar que este mundo nos influencie. Temos de fazer uma autoanálise para sabermos se as nossas decisões e os nossos alvos estão a ser influenciados pelo modo de pensar de Jeová ou pelo modo de pensar do mundo. Muito bem, obrigado, Evelise. Ainda a Timália quer adicionar? Mantenha a mão no ar, por favor. Temos de nos esforçar para viver de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Obrigado, Timália, é isso mesmo. Ora, bem, vamos permitir a irmã Nadilena aqui à esquerda. E hoje em dia é muito fácil sermos influenciados, porque nós não precisamos de conviver com as pessoas, ou seja, ir até as pessoas. Nós, por meio das redes sociais, nós temos então acesso a estas pessoas. E às vezes temos mesmo de ser, por assim dizer, críticos. Temos mesmo de deixar, às vezes, de usar uma rede social se achamos que estamos a ser influenciados por elas. Muito e bem. até mesmo deixar de seguir certas pessoas que nós sabemos que jamais seriam nossos amigos. Então, por que seguir essa pessoa se no nosso dia a dia não conviveríamos com ela? Obrigado, irmã Nadilene. Bem, aqui usou a expressão no parágrafo autoanálise. Os irmãos querem nos explicar o que é isso?
autoanálise. Irmã Alexandre, por favor. Essa expressão, como já aqui frisado, remete-nos a que esta análise deve partir de nós próprios, não é? Constantemente fazermos aquilo que é difícil, nos autocriticarmos, olharmos com senso crítico para aquilo que eventualmente possa carecer de alguma melhoria. Obrigado. Monte Wanga, quer adicionar? E no processo de autoanálise, às vezes, se detectamos coisas que podem influenciar a nossa maneira de pensar, não só fazer a autoanálise, mas também melhorar, né? Porque imagina um doutor que fez a análise, mas não está a combater com medicação. Então, acho que não funciona. Da mesma forma, fizemos autoanálise e mudamos a maneira de pensar, vamos agradar ao soberano Senhor Jeová. Muito bem. Vamos prosseguir com o parágrafo 5. A leitura, por favor. A Bíblia diz que devemos ter bem em mente a presença do dia de Jeová. Por isso, seria bom perguntarmos-nos: será que a forma como eu levo a vida mostra que entendo que estamos nos últimos dias deste sistema? Será que as minhas decisões sobre ensino superior e trabalho mostram que a coisa mais importante na vida é servir a Jeová? Confio que Jeová vai sempre dar-me, a mim e a minha família, aquilo de que precisamos? Ou estou sempre preocupado com coisas materiais? Sem dúvida, Jeová fica muito feliz quando vê que estamos a tentar agradar-lhe em tudo o que fazemos. Que perguntas podemos fazer para saber como está o nosso senso de urgência? Que perguntas? Perguntas? Vamos começar aqui com... Há um jovem lá atrás que eu não consigo ver o rosto. Podemos perguntar: será que a forma como eu levo a vida mostra que entendo que estamos nos últimos dias deste sistema? Boa pergunta para a nossa autoanálise. João Felipe, aqui à frente. Será que as minhas decisões sobre ensino superior e trabalho mostram que a coisa mais importante na minha vida é servir a Jeová? Mais uma boa pergunta para a nossa autoanálise. Mas tem mais. A jovem aqui ao lado da irmã Débora, diga-nos só o nome, por favor. Jaiden. Jair. Confio que Jeová sempre dar-me a mim e a minha família aquilo que precisamos. Boa pergunta, mas falou tão baixo que eu não percebi muito bem. Podes repetir? Confio que Jeová vai sempre dar-me a mim e a minha família aquilo que precisamos. Isso. Boa pergunta para reflexão, mas tem mais. Bem, tem uma jovem, diga-nos só o nome, por favor. Dárcia. Estou sempre preocupado com coisas materiais. Muito bem. Muito bem. Bastante para reflexão. Ainda irmão Balanca. E essa pergunta é realmente bem interessante, né? Se isolar uma expressão sempre preocupado, né? E também está em linha com o que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 6, se preocupar demais, né? Ter tanta preocupação com os bens materiais. Se nós fizermos essa autoanálise, então vamos alegrar o coração de Jeová, porque vamos nos moldar a maneira dele de pensar. E assim como Paulo escreveu em Filipenses, vamos estar contentes, pois teremos equilíbrio espiritual de sabermos lidar com pouco e com muito. Muito bem, agora podemos comentar a imagem que acompanha os parágrafos 4 e 5. Irmão Constantino Coelho.
E a imagem conseguimos ver o irmão a fazer isso, né? Ele está a fazer uma autoanálise de si mesmo, ver as prioridades, o que é o mais importante. É um emprego, um bom emprego para o futuro, a pregação. Vimos no lado direito a opção dele, né? Meter o reino em primeiro lugar. Então, é o que nós queremos fazer como cristãos, em vista do tempo em que vivemos, né? Nós queremos dar prioridade às coisas mais importantes, as coisas que vão nos levar no caminho que leva à vida, né? Não coisas passageiras no mundo de Satanás. Obrigado, irmão Coelho, por essa reflexão. Ainda irmão Walter aqui à frente. Eu fiquei a pensar aqui no comentário, a esta imagem, o escravo colocou aqui uma frase interessante. Um jovem está a pensar se deve ir para a universidade ou servir como pioneiro. A palavra que me fez pensar mais foi a palavra ou, porque a maneira como o escravo colocou esta frase não foi e, fazer as duas coisas, mas pensar em fazer uma ou pensar em fazer outra. E a nossa maneira de pensar facilmente nos levaria a pensar, mas por que não posso fazer as duas? É que as duas vêm acompanhadas de pacotes, por assim dizer, não é? Então não é o conhecimento da universidade que é errado, obter conhecimentos para obter um emprego, por exemplo, uma especialização, mas o pacote que vem junto, talvez uma série de alvos, o foco, o ambiente em que a pessoa vai estar, a competição, todo um conjunto de valores que fica muito à esquerda da vontade de Deus e às vezes até choca com o cristianismo, não é? Ao passo que o serviço pioneiro vai completamente na direção oposta, para a direita, por assim dizer, e todo o pacote está bom. Então é mesmo um assunto que a pessoa tem que pensar muito bem, é uma decisão pessoal, mas o escravo nos dá este alerta. Obrigado, irmão Walter, por mais essa reflexão. Agora vamos passar para o parágrafo 6. Lembrar os irmãos no Zoom que sintam-se à vontade para participar. Parágrafo 6, a leitura. Temos de examinar a nossa maneira de pensar regularmente e a seguir fazer as mudanças necessárias. O apóstolo Paulo disse o seguinte: persistam em examinar se estão na fé. Persistem em provar o que realmente são. Estar na fé envolve mais do que apenas assistir às reuniões ou participar na pregação de vez em quando. Envolve os nossos pensamentos, desejos e motivações. Por isso, precisamos de continuar a transformar a nossa mente por ler a Bíblia, a aprender a pensar como Jeová e fazer o máximo para lhe agradar. Parágrafo 6. O que temos de continuar a fazer? O que é que temos de continuar a fazer? Aqui no Zoom, o irmão João Mancoca. Temos de continuar a formar temos de continuar a formar a nossa mente e o modo de pensar e agir. Obrigado, irmão João, pelo esforço e pelo bom comentário também. Temos mais mãos, aqui o irmão Paulo Cruz, aqui à frente. Devemos efetivamente continuar sempre a examinar a nossa maneira de pensar. Isto convém que seja sempre de forma regular, conforme o apóstolo Paulo referiu também. É importante persistir e examinar a nossa fé. E quando refere a fé porquê? É importante realmente assistir às reuniões e participar na pregação, mas também há outros aspectos que são extremamente importantes, principalmente, por exemplo, a forma como pensamos. Por vezes até o local para onde olhamos pode nos motivar a ter desejos e, por conseguinte, o mais indicado, obviamente, é nutrirmos a nossa mente
com o banquete que a Bíblia nos proporciona, de forma a podermos pensar como o Senhor Jeová e também agradar-lhe o máximo. Muito bem, obrigado, irmão Paulo. Ainda a irmã Cília no Zoom, por favor. Aqui, quando o apóstolo Paulo diz persistam em examinar se estão na fé, fez-me pensar que às vezes estamos num determinado lugar, e acredito que já aconteceu com todos nós, estamos num lugar certo, mas a nossa mente não está onde nós estamos. Estamos distraídos, estamos a pensar em outras coisas. Então o incentivo aqui é, uma vez que estamos no lugar certo, estamos na congregação, encontramos a verdade, agora temos que continuar a examinar se os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas motivações estão a acompanhar a decisão certa que nós já tomamos. E para isso, como já foi comentado, é preciso continuarmos a estudar a Bíblia, a aprender, pensar como Jeová, para nos certificarmos de que a nossa mente está exatamente onde o nosso corpo também está. Obrigado. Ainda irmão João Silva, lá atrás. E este tipo de autoanálise ajuda-nos a ver se de facto somos pessoas espirituais ou não, conforme diz aí 1 Coríntios 2, o versículo 15. Obrigado, irmão João, pelo comentário. E vamos passar para o subtítulo seguinte. Consideramos agora o segundo subtítulo, continuem a renovar a vossa mente. Na sequência, vamos ver revistam-se da nova personalidade. Parágrafo 7, começando com Efésios 4, 31 e 32, irmão Reginaldo. Diz o seguinte: abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, assim como toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando-se liberalmente uns aos outros, assim como Deus vos perdoou liberalmente por Cristo. Além de fazermos mudanças na nossa maneira de pensar, temos de nos revestir da nova personalidade. Fazer isso exige esforço. Entre outras coisas, precisamos de nos esforçar para nos livrarmos de coisas como o ressentimento, a ira e a raiva. Mas isso pode ser um desafio. Por quê? Porque algumas dessas coisas ainda podem ser uma influência muito forte dentro de nós. Por exemplo, a Bíblia diz que algumas pessoas iram-se facilmente e são propensas à ira. Alguém que ainda precisa de mudar certos traços de personalidade vai ter de se esforçar muito, mesmo depois do batismo. Vamos ver um exemplo disso no próximo parágrafo. De acordo com Efésios 4, 31 e 32, que outra coisa temos de fazer e por que isso pode ser um desafio? A irmã Eva Ribeiro. Então, outra coisa que temos de continuar a fazer é de nos revestir da nova personalidade. E isso pode ser um desafio porque algumas tendências podem ser muito fortes mesmo depois do batismo. E essas tendências podem ser adquiridas talvez devido à criação, o ambiente em que vivemos nos leva a ter essas tendências fortes e nos levem a fazer aquilo que Jeová condena. Então, por isso é que nós temos que continuar a fazer muito esforço para vencermos essas tendências que encontramos aí no texto que acabamos de ler em Efésios, capítulo 4, versículo 31 a 32. Obrigado, irmã Eva, por este comentário interessante. Vamos passar aqui a irmã Débora, mais um adicional. E é interessante também neste parágrafo que o escravo refere-se a dois traços de personalidades críticos, que é a ira e a raiva. De facto, nós vivemos numa sociedade onde constantemente vivemos situações em que, querendo ou não, às vezes podemos chegar a este estágio de personalidade. Por isso é que a Bíblia, no livro de Provérbios 29, 22,
diz-nos que o homem que se ira facilmente provoca discórdia e está sujeito a cometer transgressões. Então, isso, na verdade, a mim fez-me refletir que a todo momento nós devemos pedir a Jeová que nos livre mesmo desses traços de personalidades, porque é crítico. É verdade. No trânsito, né? E etc, etc. Parágrafo 8 e 9, na sequência. Um irmão chamado Stephen tinha muita dificuldade em se controlar. Ele diz: mesmo depois de ser batizado, precisei de me esforçar para controlar o meu temperamento. Por exemplo, certa vez, enquanto estava com um grupo que pregava de casa em casa, alguém roubou o rádio do meu carro e eu corri atrás do ladrão. Quando estava quase a apanhá-lo, ele largou o rádio e fugiu. Quando voltei e contei aos outros como recuperei o rádio, um ancião perguntou-me: Stephen, o que terias feito se tivesses apanhado o ladrão? Essa pergunta fez-me pensar e vi que ainda precisava de me esforçar para ser uma pessoa pacífica. Como a experiência de Stephen mostra, mesmo quando achamos que já nos conseguimos livrar de uma característica negativa, ela pode ressurgir quando menos esperamos. Por isso, se isso lhe acontecer, não fique desanimado nem pense que não é um bom cristão. Até o apóstolo Paulo admitiu: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mau. Como vimos antes, se não limparmos regularmente a nossa casa, a sujidade vai voltar a acumular-se. Da mesma maneira, por sermos imperfeitos, a tendência é que as características más voltem. Por isso, precisamos de nos esforçar constantemente para vencê-las. Como podemos fazer isso? Como é que o exemplo de Stephen mostra a importância de nos livrarmos da velha personalidade? Irmão Helder Cardoso. Tiramos aqui uma grande lição em relação à experiência de Stephen. Nós temos que regularmente limpar a nossa casa. Isto é, temos sempre que ir ver se ainda sobraram ou se voltou resquícios da velha personalidade, porque senão podemos novamente cair em coisas que nós já tínhamos vencido. E aí pode surgir o desânimo e pensamos que não somos bons cristãos. A experiência do Stephen mostra exatamente isso. Obrigado, irmão Helder. Atrás, penso ser o irmão Abel. Tanto quanto o ancião perguntou-lhe o que faria ao homem que ele perseguia, na verdade, no fundo do coração dele devia ser: se eu o agarrasse, ele teria realmente se arrependido, né? Mas vimos logo que ele, a partir dali, refletiu nessa pergunta e voltou a ver que a velha personalidade ainda estava com ele. Então, precisou de mudança. Então, podemos imitá-lo a ele para que todas as tendências que temos quando se enfrentamos problemas ao redor do nosso dia a dia, voltarmos sempre a refletir, deixar a velha personalidade e termos a nova, que é o de Jeová. Obrigado, irmão Abel. Parágrafo 10, a leitura. Ore a Jeová, peça-lhe ajuda para vencer qualquer tendência má que tenha e confie que ele vai ajudá-lo. É verdade que Jeová não vai eliminar milagrosamente a característica má, mas ele vai dar-lhe a força de que precisa para lutar contra ela. Então, faça a sua parte. Haja em harmonia com as suas orações e evite coisas que possam fazer a velha personalidade ressurgir. Por exemplo, tenha cuidado com filmes, programas de televisão ou qualquer tipo de leitura que destaque as características más que você se está a esforçar para eliminar. Além disso, não ocupe a mente com desejos errados. 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Yagne. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. E se sabemos que ele nos ouve, com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as
visto que as que pedimos a Ele. O que pode fazer para lutar contra tendências erradas? A irmã Débora aqui no Zoom. Orar a Jeová e pedir ajuda. Muito bem. Obrigado pelo comentário. Vamos permitir mais um adicional. Creio ser a irmã Elizabeth. E o segundo passo que nós podemos fazer é evitar coisas que podem fazer a velha personalidade ressurgir. E isso envolve ter cuidado com filmes violentos, programas de televisão, até mesmo leituras, que destaquem aquelas características mais que a pessoa está a lutar. E também é importante evitar ocupar a mente com coisas erradas. Obrigado. No início do artigo, considerou-se que quando estamos a fazer essa mudança, é como se estivéssemos a limpar a nossa casa. Agora, se estivermos a fazer o contrário, conforme foi comentado agora, estamos a lutar contra uma certa tendência e ainda assim alimentamos a mente com coisas que prejudicam sobremaneira aquilo sobre o que estamos a lutar. É como se estivéssemos a fazer o quê? Ao invés de limpar a casa, ao invés de tirar o lixo de dentro para fora. Irmão Mupei? Desculpa, irmão Mupei, desculpa mesmo. Eu penso ser a avó Lídia. Pode manter a mão no ar, por favor? Se nós temos que, antes de limpar, em vez de limpar a casa, estamos a sujar, não é? Estamos a pôr o lixo para trás. Mas o processo de limpeza da nossa casa tem que ser todos os dias. Então todos os dias temos que limpar a nossa mente, porque não é possível, o ser humano está sempre a pensar numa coisa ou noutra. Assim, se nós pusermos o reino em primeiro lugar, estamos sempre a pensar, a limpar a nossa casa e a nossa mente todos os dias. É um processo constante, não pode ser uma vez ou outra, tem que ser sempre, porque nós temos uma mente muito fértil, aproveita-se de tudo. Obrigado. Agora, irmão Mupei, pode adicionar? Isto é um facto, e enquanto formos imperfeitos, é como certa vez ouvimos no broadcasting, que dentro de nós há uma luta entre o bem e o mal, e vence aquele que for mais alimentado. Então, estarmos a nos expor a situações más que podem nos levar a errar, infelizmente estamos a alimentar o lado mal. É verdade. Vamos voltar ao Zoom, aqui na família Inácio. Tem a mão no ar ainda? E como vimos, Jeová não nos ajuda milagrosamente a mudar um mau comportamento. Então, para isso, precisamos orar e fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? A nossa parte é agirmos de acordo com a nossa oração. Então, quando a gente ora e surgem situações que nos façam voltar àqueles hábitos que a gente quer mudar, então vamos nos lembrar do que pedimos a Jeová em oração e assim nos esforçarmos para não voltar a cometer o mesmo erro. Por exemplo, o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, em parte diz que devemos continuar a considerar as boas coisas. Então, quando oramos, vamos nos esforçar para aplicar aquilo que nós oramos. Obrigado, irmã Maria Quete Inácio. Vamos prosseguir agora com o parágrafo 11, a leitura. Mesmo depois de se ter livrado da velha personalidade, é importante esforçar-se para ter a nova. Como pode fazer isso? Tem o alvo de imitar as qualidades de Jeová. Por exemplo, quando lê um relato da Bíblia que mostra como Jeová é perdoador, pergunte-se: será que eu também sou perdoador? Ou,
Quando lê na Bíblia o quanto Jeová se importa com aqueles que são pobres, pergunte-se: tenho a mesma preocupação com os meus irmãos que estão a passar necessidade e mostro isso pelas minhas ações? Continue a renovar a sua mente por se revestir da nova personalidade. Mas lembre-se de que isso leva tempo. O que precisamos de fazer para nos revestirmos da nova personalidade? Irmã Júlia, aqui à frente. O livro de Efésios, o capítulo 5, versículo 1 em especial, responde a esta pergunta. Diz que precisamos ser imitadores do Senhor Jeová. Então precisamos imitar as qualidades do Senhor Jeová e o seu modo de pensar. Fazer uma autoanálise sincera de que qualidades precisamos ter ou adquirir e que qualidades do Senhor Jeová precisamos melhorar. E se assim fizermos, vamos continuar a renovar a nossa mente e a revestir da nova personalidade e seremos um aroma agradável para o Senhor Jeová. Obrigado. Vamos voltar ao Zoom, aqui na família Scambre. Sí, nossa leitura da Bíblia de cada dia vai nos ajudar nisso, porque quando lemos a Bíblia, precisamos ter em mente de buscar as qualidades de Jeová na leitura que estamos a ler e tentar, como já foi explicado, tentar imitar as qualidades de Jeová que estamos a ler esse mesmo dia na leitura da Bíblia. Obrigado, irmã Nathalie. Irmão Ruben, obrigado. Achei interessante a última frase aqui no parágrafo. Continue renovando a sua mente por se revestir da nova personalidade. O que somos como personalidade é em grande parte definido pelo que colocamos na mente. Às vezes observamos crianças com sotaque português, mas ele nunca foi para Portugal. Como isso acontece? A televisão, o que vê, coloca na mente e isso afeta a maneira de falar, maneira de agir, maneira de pensar. E afeta consequentemente a personalidade. Então, o que somos como personalidade é afetado pelo que colocamos na mente. O que é que nós estamos a colocar na nossa mente para definir a nossa personalidade? Será que lemos a Bíblia, procuramos meditar no modo de pensar de Jeová e imitamos isso? Se fizermos constantemente, estaremos com certeza a definir uma personalidade que seja parecida com a personalidade de Jeová. Obrigado. Irmão Sobrinho. Mudar a nossa personalidade não é fácil. Exige da nossa parte muito esforço e, sobretudo, orar muito a Jeová para que Ele nos ajude a mudá-la o mais rapidamente possível para podermos realmente cumprir e fazer o que Ele espera de nós. Parágrafo 12, a leitura. Stephen, mencionado antes, aos poucos conseguiu revestir-se da nova personalidade. Ele disse: desde o batismo, enfrentei várias situações que poderiam ter me feito perder a calma. Aprendi a lidar com situações assim por me afastar de pessoas que me provocavam ou por tentar acalmar-me de outras formas. Muitas pessoas, incluindo a minha esposa, elogiaram-me pela maneira como lidei com essas situações. Até eu fiquei surpreendido comigo mesmo. Não acho que tenha sido pela minha força que consegui mudar a minha personalidade. Acredito que isso é prova do poder da Bíblia de mudar a vida das pessoas. Como é que o poder da Bíblia conseguiu mudar a vida de Stephen? A irmã King ali atrás, mantém a mão no ar. Stephen conseguiu lidar com situações que poderiam fazer perder a calma e afastou-se de pessoas que o provocam.
Muito bem, é isso mesmo. Ainda o irmão Ilídio. De facto, Stefan foi um homem muito forte, porque a história que conta o livro, ou seja, a revista, que relata precisamente a experiência dele, mostra que ele teve muita força para poder atingir o grau de espiritualidade que ele conseguiu, porque não foi fácil. Ele fazia parte de um gangue, não é? Em que esse gangue acabou por ser sentenciado à prisão perpétua numa altura em que ele estava fora precisamente a fazer uma outra atividade. E a Bíblia ajudou-lhe bastante, de facto, a ultrapassar essa situação. Obrigado, irmão Elídio, por mencionar o artigo, né? A minha vida ia de mal a pior. Bem, vamos permitir mais um comentário aqui, irmã, por favor. Lembre-nos só o nome. Sim, Margarida Palanca. Sim, aqui o artigo também está a destacar a maneira como muitas pessoas o apoiaram, não é? Quando ele fazia esses esforços e fazia aquilo que era certo, ou seja, que ele conseguia se controlar, não é? Então os elogios também são muito importantes quando vemos irmãos novos, na verdade, a fazerem coisas certas, não é? Para animar a seguir em frente e a melhorar cada vez mais. Obrigado, irmã Margarida. Parágrafo 13, debaixo do subtítulo, continue a lutar contra desejos errados. Leitura do texto e do parágrafo. O texto diz o seguinte: mas eu digo, continue a andar por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Fazer o que é certo é uma luta, mas Jeová ajuda-nos por nos dar generosamente o seu Espírito Santo. O que podemos fazer para receber essa ajuda? Quando estudamos a Bíblia, permitimos que o Espírito Santo nos influencie. Também recebemos o Espírito Santo nas reuniões. Nessas ocasiões, passamos tempo com irmãos que, assim como nós, estão a esforçar-se para fazer o que é certo, e isso encoraja-nos muito. Quando oramos sinceramente a Jeová e lhe imploramos para nos ajudar a vencer alguma fraqueza, Ele dá-nos o seu Espírito Santo para continuarmos a lutar. É verdade que estudar a Bíblia, assistir às reuniões e orar não vai fazer com que os desejos errados desapareçam. Mas essas coisas vão ajudar-nos a não ceder a esses desejos. Como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16, se agirmos de acordo com o Espírito Santo de Deus, não executaremos nenhum desejo carnal. Muito bem. O que nos vai ajudar a fazer o que é certo. Voltamos ao Zoom, família Elisa. Conforme ouvimos na leitura, o Espírito Santo de Jeová é que vai nos ajudar. Obrigado, irmã Aleixo. É isso mesmo, o Espírito Santo. Irmã Anabela Ferreira, que é a meio. Mas o Espírito Santo só vai nos ajudar. Aí entra a necessidade de... Pode continuar o comentário, irmã Aleixo? Dizia que o Espírito Estamos a ter cortes do sinal, então vamos voltar Santo para a de irmã Anabela. Jeová é que vai compreender nossos irmãos. Irmã Anabela, faz favor. Então, para que o Espírito Santo nos ajude, temos que permitir que ele nos influencie. E para isso temos que estudar a Bíblia, orar a Jeová e também passar tempo com os irmãos. No entanto, como o parágrafo salienta, isso por si só não vai fazer com que os desejos errados desapareçam, porque nós ainda continuamos a ser imperfeitos. Mas essa influência do Espírito vai nos ajudar a saber lidar com esses desejos
e a não permitir que cedamos a esses desejos, ou seja, não executaremos desejos carnais. Obrigado, irmãos, pelos vossos comentários. Vamos dar seguimento, parágrafo 14, a leitura. Depois de estabelecermos uma boa rotina de atividades espirituais, é essencial mantermos essa rotina e esforçarmos-nos para continuar a ter pensamentos puros. Por quê? Porque um dos nossos inimigos trabalha 24 horas por dia. Esse inimigo é a tentação de fazer o que é errado. Mesmo depois do batismo, podemos voltar a querer fazer coisas erradas, como beber demais, ver pornografia ou fazer apostas. Um jovem cristão admite: uma das minhas lutas mais difíceis é a atração por pessoas do mesmo sexo. Eu pensava que era apenas uma fase, mas esses sentimentos ainda me perseguem. O que é que você pode fazer se estiver a lutar contra um desejo impróprio muito forte? Por que é importante que continuemos a cultivar pensamentos puros? Irmão dos Reis, aqui à frente. Porque sendo imperfeitos, nós temos a tentação dentro de nós que está agindo 24 horas por dia. Ou seja, mesmo depois do batismo, mesmo depois de muitas mudanças, há certos desejos que podem vir à tona. E temos aqui o exemplo deste jovem irmão que tinha estes desejos impróprios que vinham. Portanto, ele tem e nós temos de continuar a lutar constantemente. Muito bem. Muito bem. E às vezes, quando falamos do nosso inimigo, pensamos logo em Satanás, o diabo, né? O parágrafo real só aqui que temos um inimigo que está presente aí o tempo todo. Qual é? Qual é esse inimigo? A irmã aqui ao lado da... Por favor, diga-nos só o nome. Maria Lopes. Irmã Maria. O nosso inimigo é a tentação de fazer o que é errado. É isso. Vamos prosseguir, parágrafo 15, a leitura. Para lutar contra um desejo errado muito forte, lembre-se de que não está sozinho. A Bíblia diz: não vos sobreveu nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Outra tradução da Bíblia diz: as tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Essas palavras foram dirigidas tanto a irmãos como a irmãs da congregação de Corinto. Alguns deles tinham sido adúlteros, homossexuais e beberrões. É verdade que eles se tornaram cristãos ungidos, mas será que eles nunca mais tiveram vontade de fazer essas coisas erradas? Por serem humanos imperfeitos, eles ainda tinham desejos errados de vez em quando. Saber isso pode ajudar-nos. Por quê? Porque seja qual for o desejo errado que estiver a enfrentar, alguém já conseguiu vencer essa batalha e você também pode conseguir. Pode permanecer firme na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está a passar pelos mesmos sofrimentos. Porque é encorajador saber que os desejos errados são comuns aos homens. E vamos ver a imagem à medida em que fazemos esse comentário. Wellington. É encorajador saber que os desejos errados são comuns aos homens, porque seja qual for o desejo errado que estivermos a enfrentar, sabemos que alguém já conseguiu vencer essa batalha. E se alguém já conseguiu vencer, significa que nós também podemos conseguir e podemos permanecer firme na fé como o restante dos irmãos no mundo inteiro. Muito bem. E quando Paulo escreveu, irmão Cardoso deve... Irmão Cardoso, por favor. Aprendi uma coisa muito importante aqui, que não devemos ser preconceituosos, somente em sociedades como a nossa. Há muito preconceito contra homossexuais. Às vezes pode haver alguém que esteja a lutar com um desejo destes e nós temos que
perceber e entender que às vezes a pessoa está a fazer um grande esforço para não ser vencido por esse desejo. Muito bem. A irmã Yolanda quer adicionar? E quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta de 1 de Coríntios, ele estava a dirigir-se aos cristãos ungidos. E talvez pensamos que depois de serem ungidos não fossem tentados mais. Mas o parágrafo acaba de nos revelar que eles ainda assim tinham que lutar contra o ressurgimento de desejos errados. Então, não estamos sozinhos a tentar evitar que os desejos errados se tornem. O que precisamos fazer é mesmo pedir ajuda a Jeová. Obrigado por esse comentário, irmão Bel. E esta foto demonstrou hoje em dia temos irmãos de todas diferentes culturas, homens, mulheres, todo diferente. E eles lutar a ter pensamentos errados e ganhar. E nós podemos também com eles. É isso mesmo. Sequência, parágrafo 16. Não caia na armadilha de pensar que ninguém consegue entender o que você está a passar. Pensar dessa maneira pode fazer com que ache que a sua situação não tem saída e que você não tem força para resistir aos desejos errados. Mas pense no que a Bíblia diz. Deus é fiel, não deixará que sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que possam suportar. Isso quer dizer que, mesmo quando um desejo impróprio é muito forte, você pode vencê-lo. Com a ajuda de Jeová, pode resistir à tentação de fazer o que é errado. Em que armadilha não devemos cair e por quê? Irmã Késia Mendes. Pode manter a mão no ar. Pensar que ninguém entende o que estamos a passar. E isso pode fazer com que nós pensemos que é difícil, que não podemos resistir a esses desejos. Mas aqui o parágrafo traz o livro de 1 Coríntios 10:13, que mostra que Jeová sabe o que nós estamos a passar e Ele nos ajudará, nos dando uma saída para isso. Muito bem. Ainda a irmã Ana Miranda, quer adicionar? Sim, isso mesmo para adicionar o comentário da Késia, aqui no final do parágrafo destaca que mesmo quando um desejo impróprio é muito forte, nós podemos vencê-lo com a ajuda de Jeová e podemos resistir à tentação de fazer o que é errado. Muito bem. Parágrafo 17, a leitura. Nunca se esqueça. Nós somos humanos imperfeitos e nem sempre vamos conseguir evitar ter desejos errados. Mas quando tiver um desejo errado, pode rejeitá-lo imediatamente, assim como fez José, que fugiu da esposa de Potifar. Você não precisa de cometer um pecado só porque teve um desejo errado. Mesmo que não possamos evitar ter desejos errados, o que é que todos podemos fazer? Irmã Alexandra, lá atrás. Nós podemos evitar, porque o desejo errado é uma coisa natural do pecado, vai acontecer. Nós podemos evitar o pecado, não é porque termos um desejo errado que significa que vamos pecar. Não é uma justificação. Irmão Sona. E evitarmos a tendência nossa humana de vez dizermos: sou fraco, sou imperfeito, a tentação é forte, a carne é fraca, então não resistir. Então, muitas vezes, quando fazemos algo, temos que nos perguntar: será que eu lutei o suficiente para evitá-lo? Não deu mesmo? Ou simplesmente me deixei só porque a carne é fraca, sou imperfeito, Deus vai entender, os irmãos vão entender. Então, quando pensamos dessa maneira, com certeza, como dito sobre o tema,
Nosso alvo é sempre lutar ao máximo possível para nunca fazermos aquilo que é errado. Muito bem. Muito bem. Então, a luta é para continuar. Vamos no último subtema. Continue a esforçar-se. Parágrafo 18 ao 19. Renovar a mente envolve fazermos um esforço constante para que os nossos pensamentos e as nossas ações agradem a Jeová. Para isso, devemos sempre perguntar-nos: será que a forma como levo a vida mostra que eu acredito que o fim está próximo? Estou a conseguir revestir-me da nova personalidade? Estou a fazer a minha parte para que Jeová me dê Espírito Santo e me ajude a não ceder aos desejos errados? Se você perceber que ainda precisa de melhorar em alguma coisa, não fique desanimado. Sinta-se feliz com o progresso que já fez e não espere perfeição de si próprio. Siga o conselho de Filipenses capítulo 3, versículo 16. Seja qual for o progresso que já fizemos, continuemos a andar neste mesmo rumo. Se fizer isso, tenha certeza de que Jeová vai abençoar os seus esforços os seus esforços de renovar a sua mente. Obrigado, irmão Reginaldo, pela leitura dos parágrafos. A pergunta: que perguntas devemos fazer à medida que nos esforçamos para renovar a nossa mente? Vamos aqui no Zoom, a irmã Esperança Panda. Por exemplo, uma das perguntas que podemos nos fazer é: será que a forma como levo a vida mostra que eu acredito que o fim está próximo? Boa pergunta. Tem mais. O jovem aqui à frente, ao lado da irmã Débora. Estou a conseguir revestir-me da nova personalidade? Boa pergunta. Tem mais. A jovem ali ao lado, por favor. Estou a fazer a minha parte para que Jeová me dê o Espírito Santo e me ajude a não ceder aos desejos errados? São perguntas para reflexão. E agora, à medida em que já fez o seu progresso, ainda tem coisas para melhorar, o que é que deve vir à mente, irmã Raquel? Sim, pode acontecer o caso que às vezes percebemos que ainda precisamos de melhorar algumas coisas. Então, se isso acontecer, nós não queremos ficar desanimados, também não queremos exigir muito de nós mesmos, mas queremos ficar felizes pelo progresso que já fizemos. E como mostra o livro de Filipenses, capítulo 3, 16, mostra aí que por nós sermos imperfeitos, então esta é uma luta contínua, né, constante, que continuaremos a fazer enquanto formos imperfeitos. Muito bem. Obrigado, irmã Raquel. Vamos agora às questões de recapitulação. O que podemos fazer para renovar a nossa mente? O que podemos fazer? Eu não consigo... Irmã Teresa Silva, aqui à frente. Então, precisamos de examinar a pessoa que somos no íntimo, o que envolve os nossos desejos, pensamentos, e depois fazermos as mudanças necessárias para podermos agradar a Jeová. Obrigado. O que podemos fazer para nos revestirmos da nova personalidade? Acho que agora é a irmã Elizabeth. Faz favor. Precisamos de ler a Bíblia, meditar, para conhecer as qualidades de Jeová e procurar imitar essas qualidades. Obrigado. O que podemos fazer para lutar contra desejos errados? O jovem aqui, faz favor. Temos de resistir à tentação de fazer coisas erradas, né? Hoje no mundo o que tem de mais é coisas tentadoras, isso é 24 horas por dia, né? Conversas obscenas,
pornografias, piadas obscenas e vice-versa. Muito bem, obrigado. Não consigo ver o rosto atrás da família Fernando. O irmão, por favor. E como diz Gálatas 5,16, continuar a andar por espírito, ou seja, fazer coisas onde tem a influência do Espírito Santo. E quando a gente faz isso, vamos conseguir ter forças para, como diz a parte final do versículo, não executar nenhum desejo carnal. Obrigado. Obrigado a todos os irmãos pelos vossos comentários, irmãos da parte técnica do áudio e vídeo, pela ajuda para que a reunião corresse bem. Vamos mesmo terminar o cântico 36, protege o teu coração. E para já pedimos a todos os que estiverem em condições a fim de se levantarem para entoarmos esse cântico, baseado em Provérbios 4, 23, e no final, irmão Edson. Bem, no final podemos pedir ao irmão Bel para fazer a oração final.